Senhoras e senhores senadores, ao longo das últimas semanas, venho me pronunciando com muita veemência, mas principalmente com muita emoção, sobre o inaceitável tratamento que a Universidade Estadual da Paraíba vem recebendo do governo do Estado. Volto hoje ao assunto desta tribuna, e volto ao assunto, senhor presidente, porque penso que essa indignação, que é não somente minha, mas de toda a sociedade do meu estado, da Paraíba, deve continuar a ser manifestada com firmeza, até que as graves ameaças que pairam sobre a universidade possam ser definitivamente afastadas. No último dia 31 de janeiro, foi publicado no Diário Oficial da Paraíba o cronograma mensal de desembolso do Estado. E todos nós nos surpreendemos ao constatar que o referido cronograma fixou o repasse mensal ao EPB no valor de 18,7 milhões de reais. Desde então, o que tem se observado é um sem número de vozes que se alevantam contra medidas. Liderado pela nossa valente reitora Marlene Alves, estudantes, professores e servidores da UEPB argumentam com toda razão que a instituição tem direito, por lei, que ele deu a autonomia a um repasse de 5,77 da receita ordinária do Estado. Percentual que equivale mensalmente não aos 18 milhões, mas 27 milhões de reais. Dá para ver, portanto, o tamanho da diferença entre 18 a 27. A cada mês é subtraído da Universidade Estadual da Paraíba, por força de uma decisão unilateral do governo do Estado, 9 milhões de reais. Tenho plena consciência, senhora senadora, presidente desta sessão, o que representa a UEPB para o Nordeste, para a Paraíba e para o Brasil. Mais do que isso, tenho com ela uma profunda ligação sentimental. Em artigo que publiquei recentemente, tive a oportunidade de relembrar a luta e os sacrifícios do meu pai em prol da instituição. Quando então a Universidade Regional do Nordeste passava por uma situação extremamente difícil, meu pai, na condição de reitor da universidade, à época uma universidade privada, viabilizou um acordo político com o governador à época, Tarcísio de Miranda Buriti, extraordinário professor, doutor, um educador intemporal. Um acordo que, para ele, para meu pai, à época, era prejudicial em termos de futuro político. Meu pai, cassado, estava voltando à militância política depois da subtração pelo AI-5 da sua carreira política, mas ele tinha um acordo político para salvar a universidade e iniciar um processo de estadualização à época. Meu pai foi para o sacrifício, aceitando uma candidatura que, na verdade, precisava de melhores ventos, assumindo compromissos com o governador à época, desde que a universidade iniciasse o processo de estadualização, quitando as pendências existentes. Quanto a mim, senhora presidente, eu não sou apenas um filho de ex-reitor apaixonado. Fui aluno da antiga Universidade Regional do Nordeste. Fui seu professor convidado e concursado na carreira de Direito Eleitoral. Fui seu monitor na disciplina de Medicina Legal. E como senador, agora, como representante da Paraíba, a minha primeira providência, quando aqui se discutiam as emendas individuais e as emendas de remanejamento para o orçamento de 2012, foi alocar 150 milhões de reais para a construção da central de aulas da UEPB, em atenção a um pedido da reitora Marlene Alves. Por isso tudo, senhoras e senhores senadores, não posso assistir passivamente a uma manobra que põe em risco a autonomia da instituição. Quebrado o equilíbrio econômico-financeiro da UEPB, será aberto o caminho para os espertalhões que, marotamente, já começam a defender, ora sua privatização, ora sua federalização. Tenho sempre afirmado, e faço questão de afirmar mais uma vez, que a UEPB é um patrimônio do povo paraibano, que sob hipótese alguma poderia ser repassado para iniciativa privada ou mesmo para o controle de outra instância pública que não o governo do Estado. Ela está presente, senhoras e senhores senadores, em todas as regiões do meu estado,
do litoral ao sertão. São 8 campi, instalados nas cidades de Campina Grande, sua sede, Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa, nossa capital, Monteiro, Patos e Araruna. Esses 8 campi são oferecidos, nestes 8 campos, são oferecidos 46 cursos de graduação, dos quais estão matriculados mais de 20 mil alunos, e 13 programas de pós-graduação, estrito sensu, em nível de mestrado. Sem querer contar as importantes pesquisas desenvolvidas pela universidade, que tanto contribuem para o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação, e ainda as atividades de extensão que atendem prioritariamente as comunidades vizinhas e mais carentes. É todo esse acervo, é todo esse patrimônio, senhoras e senhores senadores, que não pode ser jogado fora a partir de uma canetada que retira da instituição 9 milhões de reais por mês. Falar sobre a importância da educação para o país seria desnecessário. Dizer da importância da UEPB na Paraíba não atesta o mínimo que é o conhecimento de cada jovem e estudante. Basta dizer, senhora presidente, que a Constituição Federal a situa como um dos direitos à educação sociais que devem ser assegurados a todos os cidadãos, ao lado da saúde, da alimentação, do trabalho, da moradia, etc. E tem mais, existe quase um consenso em nossa sociedade, um consenso que vem se fortalecendo ao longo das últimas décadas, que entre tantos direitos, a educação se afirma como um dos mais prioritários. No Brasil, senhor presidente, senhora presidente, somente 13% dos jovens de 18 a 24 anos estão matriculados em instituições de ensino superior. A média no restante da América Latina chega a 32%, mais do que o dobro. No Brasil, nós estamos acanhadamente com 13%, senadora Ana Amélia. Por isso que nós temos que olhar, pensar em definir prioridades como as quais se levanta diariamente nesta tribuna senador Cristóvão, senador Pedro Simão. Nesses países como a Coreia, Estados Unidos, França, a nossa humilhação em termos percentuais ainda é maior. Mais de 60% dos jovens nesses países retrocitados estão matriculados em cursos de nível superior. Sob tais circunstâncias, senhoras e senhores senadores, colocar óbices, travas, a atuação de uma entidade como a Universidade Estadual da Paraíba, que galhardamente vem cumprindo sua missão de aprimorar o ensino superior no Estado, é uma atitude que não pode compreender-se, nem muito menos aceitar. E hoje eu recebi, já vindo a esta tribuna, mensagem da reitora falando que durante todo este processo de desentendimento, de desencontro com o governo federal, com o governo estadual, não há nenhum aceno por parte do governador de uma realização de um diálogo, de uma mesa técnica que possa definir efetivamente essa questão. A universidade já está em greve com os seus serviços de funcionários parado, e aí a gente espera efetivamente que possa o governo atender aos reclamos da sociedade e principalmente aos anseios de toda uma gestão que precisa olhar para a saúde. Muito obrigado.